Olá pessoal, estamos na disciplina de Cálculo 2, na unidade 2, no tópico 2. Gente, nos exemplos anteriores, nós aprendemos como provar ou como descobrir que uma função é diferenciável através da fórmula, da fórmula através do uso da definição. Nós aprendemos a descobrir se uma função ela é diferenciável através da continuidade e nós aprendemos a descobrir se uma função é diferenciável através das derivadas parciais. Beleza. Agora, já temos a função, já sabemos que a função ela é diferenciável. Agora existe uma nova pergunta. Qual é a diferencial? A diferencial, gente, é o dz. Como que fala o teorema? Ele fala o seguinte: seja z uma função diferencial, ou seja, você tem uma função e você sabe que essa função ela é diferencial. Como que você sabe que essa função é diferencial? Através do cálculo pela definição, através da continuidade, ou através do derivado parcial, ou através de polinômio, porque a gente sabe que todo polinômio é uma função diferencial, né? Então, sendo z uma função diferencial, a diferencial é dada por essa fórmula aqui. Então, dz é a diferencial. Nós sabemos que z é uma função diferenciável e que dz é a diferencial, ok? A diferencial é dada por dz dx, ou seja, a derivada da função z em função de x dx, mais dz dy, a derivada de z em função de y dy. E as questões perguntam: calcule qual é o valor da diferencial, ou seja, qual é o valor de dz. Vamos lá para o exemplo 7? O exemplo 7, gente, dá pra gente z, que é igual a uma função polinomial. Eu já sei de cara, gente, que z é uma função diferenciável. Vou escrever aqui do lado. Z é uma função diferenciável. Gente, eu sei que z é uma função diferenciável porque eles me falaram na questão. Mas eles poderiam não me falar e eu ia saber do mesmo jeito. Por quê? Porque z é uma função polinomial e todo polinômio é diferenciável. Tem o teorema que fala isso aí, né? No exemplo, acho que é o 4 que eu mostrei para vocês aqui na apostila. Então, nós temos a função z e a informação de que z é uma função diferencial. E a questão pergunta: calcule a diferencial dz. O que é dz? A diferencial. Ele quer saber a diferencial dz. E a fórmula é essa daqui. Vamos calcular a diferencial? Eu sei que dz é igual. Dz é igual a quem? Dz dx. O que é dz dx? Derivada da função z em função de x. Qual é a derivada dessa função em função de x? Qual é a derivada de 4x ao quadrado y ao cubo em função de x? Temos o 4, não temos? Repete o 4, que multiplica. X está elevado a quem? 2. O que a gente faz com 2? Desce. 4 vezes 2. X ficou elevado a quanto? 1. Que multiplica, o y a gente conserva. Y ao cubo. Menos 3y ao quadrado em função de x é o que? 0. Porque não tem o x lá. Mais derivada de 6 em função de x é o que? 0. Por quê? Porque não tem o x lá. Então, dz é igual a dz dx, que é isso aqui que a gente calculou, que multiplica dx. Então, que multiplica dx. Mais dz dy. Qual é a derivada dessa função em função de y?
4x ao quadrado y ao cubo em função de y, 4 tá lá, a gente conserva. Y tá elevado ao cubo. O que eu faço com 3? Desço 3. Que multiplica x ao quadrado, eu conservo. Y ao cubo, eu desci o 3. Ficou y elevado a quanto? Ao quadrado. Derivada de menos 3y ao quadrado em função de y é quanto? 3. O 2 está elevado ao y, o que eu faço? Desço 2. Y. Mais 6. Qual é a derivada de 6 em função de y? Não tem o y lá, então 0. Que multiplica quem? dy. Vamos organizar? dz é igual 4 vezes 2, 8. 8 o quê? X, y ao cubo. Menos 0 mais 0 é 0. dx. Mais 4 vezes 3, 12. 12 o quê? X ao quadrado, y ao quadrado. Menos 3 vezes 2, 6. 6 o quê? Y. Isso tudo multiplicado por quem? dy. Pronto, acaba aqui. Ou seja, a diferencial dz é esse valor aqui. O que a gente fez? Derivou a função em função de x, que é esse aqui, multiplicado por dx, tá? Aqui o dx. Mais derivou a função em função de y, essa derivada aqui, que multiplica dy, tá? Aqui o dy. Acabou, só isso. Vamos fazer em sequência o exemplo 8. Só que a diferença do exemplo 8 é que, pessoal, agora ele manda aplicar no ponto 1 e 2. Ou seja, quando a gente chegar aqui, nós vamos substituir x pelo valor de 1 e y pelo valor de 2. Entendeu? Só que nessa função, mudou a função. Vamos fazer? Então, dz é igual. O que é dz? Não é derivada da função em função de x, dx? Qual é a derivada dessa função em função de x? X ao quadrado, desceu 2, ficou 2x. Existe derivada de x, derivada de y ao quadrado em função de x? Não, dá zero. Por que dá zero? Porque não tem x. Então, a derivada da função em função de x vai ser o quê? 2x apenas. 2x que multiplica quem? dx, da fórmula. Mais derivada da função em função de y. Derivada de x ao quadrado em função de y é quanto? Zero. Por quê? Porque não tem o y. Mais derivada de y ao quadrado em função de y é quanto? Desce o 2. 2y. Que multiplica quem? dy. Acaba aqui. Já temos o valor de dz, ou seja, diferencial é 2x dx mais 2y dy. Só que a questão falou, ele quer saber no ponto quando x vale 1 e y vale 2. Ou seja, nós vamos o quê? Substituir o ponto. dz é igual 2 que multiplica x. Qual é o valor de x? 1 que multiplica dx. Mais 2 que multiplica y. Qual é o valor de y? 2 que multiplica dy. dz vai ficar 2 vezes 1, 2 dx. Mais 2 vezes 2, 4. 4 o quê? dy. Então, pessoal, a diferencial dz no ponto 1 e 2 vale 2 dx mais 4 dy. E esse é o exemplo 8. Descer aqui para vocês verem os dois exemplos. Aqui é o exemplo 7, aqui é o exemplo 8. Ou seja, toda vez que perguntar qual é a diferencial, é só aplicar na fórmula de dz. Que chegamos esse resultado no exemplo 7 e esse resultado no exemplo 8.